esteve lá a deputada Fernandes, Branco Mendes, Robert Virgulino, Sargento Rui, a deputada Giovanni também esteve lá presente. Mas quando o Cássio conversou conosco e falou, claro, também de toda a história de Arthur Cunha Lima. Antes da relação pública tem a relação familiar, né? Arthur é meu primo em segundo grau e tivemos uma vida longa juntos, ainda no tempo que morávamos em São Paulo, depois sobretudo no Rio de Janeiro, para onde ele se mudou também, quando meu pai estava caçado pela ditadura. Nós moramos inicialmente em São Paulo, depois no Rio. E de lá para cá, uma convivência muito fraterna, muito próxima. Arthur é um dos responsáveis pelo torcer pelo Fluminense, né? Porque ele é um coração tricolor, apaixonado pelo 13, também torce pelo 13. E aí depois meu pai voltou para Campina na redemocratização e na sequência se elegeu governador, aí Arthur veio, se incorporou ao trabalho público ao lado do meu pai como secretário, aí foi eleito deputado estadual, presidiu a Assembleia, foi para o Tribunal de Contas, presidiu a Corte, ocupou várias secretarias e sempre tivemos uma relação muito próxima, né? Arthur era um homem cuja presença jamais passava despercebida. Primeiro porque era um homem zarrão, né? Tinha um porte físico, tinha uns olhos azuis intensos, né? Exímio contador de piadas, de causos, temperamento às vezes mais forte, em alguns momentos até explosivo, mas um coração super generoso, um coração super solidário, amigo. Então vim de Brasília, não poderia ser diferente, para prestar minha homenagem a eles. Tá importante, né? O Cássio deixou toda a sua agenda na manhã de hoje, veio de Brasília e volta agora à tarde ainda para Brasília cumprir os seus compromissos, mas veio prestar sua última homenagem. Enfim, o sepultamento, perdão, Lázaro, está marcado para acontecer hoje à tarde em um cemitério particular aqui da capital, será pontualmente às 3 horas da tarde. Enquanto isso, lideranças políticas. Um detalhe que eu observei, só para encerrar minha participação nesse primeiro momento, Lázaro, é que depois da família Cássio foi a figura mais cumprimentada ao chegar no local. Todos queriam abraçar, cumprimentar, lideranças políticas, pessoas do povo, ou seja, mostra, como você destacou, a figura de Cássio permanece muito forte. A figura da família Cunha Lima é muito emblemática na política paraibana. Há quem negue isso por interesse político. De Campina Grande, por exemplo, que é a segunda maior cidade da Paraíba. E Cássio é a lenda viva de tudo isso. É o cara que construiu parte dessa história com o legado do pai e está vivo, envelhecendo no meio do ciclo político ainda. Então, aonde chega, como disse você, é uma figura muito bem respeitada, muito bem cumprimentada, né, pelos pares ali da casa de Cássio Pessoa. Só que também teve repercussão a morte de Arthur Cunha Lima na Câmara Municipal de João Pessoa, que é a maior casa mirim, o maior parlamento mirim do estado da Paraíba. E a morte de Arthur Cunha Lima alcançou grande repercussão lá. Ecliton Monteiro esteve acompanhando. Bom dia, boa tarde para você, Ecliton. Boa tarde a todos. Olha, lá na Câmara Municipal de João Pessoa, inclusive, a sessão foi suspensa devido à morte de Arthur Cunha Lima. Os vereadores participaram, o presidente da casa, vereador Dinho, outros vereadores saíram em comitiva para a Assembleia Legislativa. A Câmara e a Assembleia é bem próximo, tá? A Câmara é na Rua das Trincheiras, a Assembleia ali na Praça dos Três Poderes. Os vereadores saíram encaminhados até a Assembleia Legislativa. E quem presidiu o início da sessão, abriu e fechou os trabalhos, foi o vereador Odom Bezerra. Eu conversei com o Odom, quem está acompanhando a gente em vídeo, inclusive, vai acompanhar a fala de Odom Bezerra, que chegou a trabalhar com Arthur Cunha Lima e revelou a nossa equipe. Vereador Odom Bezerra, hoje a sessão na Câmara, inclusive, foi suspensa devido a cada vez mais a sua atuação. Não tem aquelas fitas que bota em fachada, né, de carro, né? Carro, moto. Não tem ela não, né? Eu não. Que ela fica clareando de noite. É fita refletiva, né? É, fita refletiva. Depois, o servidor público de carreira no Tribunal de Contas do nosso estado. Eu acho que ele também foi extremamente zeloso. Lá esse homem, mas fica o seu legado para a Paraíba. Pois é. E muita gente não conhece o bastidor do... Vai passar, vai? Do personagem, né? E eu contou a relação íntima que tinha com Arthur Cunha Lima, coisa que poucas pessoas conhecem, e quem estiver acompanhando a gente em vídeo vai poder também ver a declaração do Arroz. Arroz, você durante muito tempo foi muito próximo a Arthur Cunha Lima.
Meu segundo pai, né, que me adotou como filho, a quem eu tenho a maior gratidão do mundo, depois de Deus no céu, a esse homem na terra. E o que ele fez por mim, não só por mim, com esse coração imenso que ele tinha, esse jeito bruto, mas era um coração enorme, cuidava de quem mais precisava. Era o que esse homem já fez por mim na minha vida, eu não tenho mais força para cuidar da minha filha, e ele adotou e cuidou da minha filha hoje viva aí, graças a Deus e a ele. E essa gratidão vou levar comigo pro resto da minha vida. De um pai, de um amigo e de uma pessoa que entrou no meu coração. E agora essa dor que eu estou sentindo, porque vai ficar uma lacuna muito grande. Era um amor de amizade, de carinho, de afeto, de pai para filho, de filho para pai. E eu aprendi a amar Arthur ali, meu segundo pai. E o meu, nem cheguei nem a conhecer meu pai de verdade. Bem, né? Eu era garoto aí, nós fomos demais, nos aproximamos, era onde visitava, a gente saía para farrar, para dialogar, para debater das coisas da política, que ele deixou a Assembleia, mas nunca abandonou a política, estava no sangue dele. A família Cunha Lima é assim mesmo. E eu só tenho a agradecer a Deus por ter botado ele na minha vida, não me ter tirado agora, que ele vai viver sempre na minha lembrança, nos meus sonhos e nos meus pensamentos. Tá aí, as homenagens seguem durante essa tarde. O sepultamento acontece agora à tarde aqui em João Pessoa. Velório aberto ao público até às 14 horas na Assembleia Legislativa. Tá aí toda a repercussão que foi alcançada nesse evento triste da morte do conselheiro ex-deputado estadual pela Paraíba, Arthur Cunha Lima. Mais uma vez, renovamos os nossos sentimentos a toda a família Cunha Lima. Correio Debate. Meio-dia mais 26 minutos, 12h26. O STF iniciou o segundo dia. Tanto alcança grande repercussão na Paraíba. Atenção, Paraíba. Essa semana eu conversei com atores políticos de Brasília. Os mais pessimistas, Ana Cláudia Brandão, os mais pessimistas ou realistas apontam possibilidade de prisão de Bolsonaro para o início de agosto. Uma antecipação absurda se acontecer. Mas eu converso também com gente muito otimista que diz que o ex-presidente não será preso e será inocentado. Seria uma grande reviravolta aqui no país, porque já é dada como líquida e certa a prisão de Bolsonaro. Há quem diga que o julgamento é uma mera formalidade para uma prisão que já está decidida. Há quem aponte para isso. E no programa de hoje nós temos repercussão também desse segundo dia de audiência para ouvir os réus da possível trama golpista aqui no país. O ex-presidente Jair Bolsonaro será o próximo da lista a ser interrogado pelo ministro Alexandre de Moraes. Esse é o cão. Gente como Augusto Heleno, que está agora lá sentado na cadeira e até agora calado. Um açude, ó. Não. Açude é uma Ele tinha açude velho, Campina Grande. O que é que ele responde, Oscar? Que bonito, rapaz. Boa tarde a todos, boa tarde à audiência da 98. Ele só está respondendo a defesa, como se o advogado dele fosse um dos ministros que estivesse conduzindo o seu depoimento. Mas ele se negou a responder a Bonet e a Alexandre de Moraes. Está praticamente um bate-bola no seu próprio espectro, né, no seu próprio local. Inclusive, teve uma fala de Augusto Heleno que o advogado dele perguntou, ele foi discorrer sobre o assunto e o advogado disse: calma, Heleno, é só sim ou não. Ele não desenvolver a ideia, né? Mas é isso. E mais cedo, o Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, prestou depoimento. Alexandre Ramagem também. Ontem, Mauro Cid foi quem iniciou esses depoimentos. Vou trazer uma fala, posso trazer já a fala de Mauro Cid, a repercussão? Essa é a fala mais emblemática, inclusive. Traz a fala do ex-ajudante de ordem do presidente Bolsonaro, porque ela é carregada de muitos elementos, Oscar. Exatamente. Mauro Cid, em uma das suas falas, que eu julguei a mais importante, ele fala, questionado por Alexandre de Moraes, ele diz expressamente que Bolsonaro teria recebido a tal da minuta do golpe e enxugado o texto para manter só a prisão de Moraes caso o golpe, o suposto golpe,
fosse arquitetado, tivesse êxito. Vamos ouvir. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento. Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões. Somente o senhor ficaria como preso. O resto não. O resto foi concedendo um habeas corpus. Isso. Pois é, Cid também em outras Mas antes de você passar para a próxima fase, eu gostaria de... Eu acho que não passou não, pelo Passo do Povo não. Sobre essa fala do Mauro Cid. É pra cá, né? Primeiro a gente precisa lembrar, clicar para voltar, de que Mauro Cid já teve um áudio vazado em que ele diz que tudo isso que ele diz é vergonha grande. Eu acho que é importante a gente saber isso, a famosa coerção. Eu acho que é importante a gente dizer isso porque o público ele precisa entender texto e contexto. Então, Mauro Cid, no momento em que ele é solto, ele tem um áudio dele vazado em que ele diz que os caras já estão com tudo pronto e não adianta você dizer a verdade é a verdade deles. E aí não adianta, você tem que ir lá para dizer o que eles querem ouvir. A família dele, em algum trecho, diz que até a família dele foi citada durante a coerção. Isso, perfeitamente. Então, aí, lembrando isso, agora eu vou para outro elemento. Essa palavra que o Mauro Cid diz, num país sério, depois que Mauro Cid diz isso, o ministro Alexandre de Moraes teria que se averbar suspeito. O que Mauro Cid faz é dizer para o ministro, olho a olho, tete a tete, olha, o senhor estava marcado para ser preso. Dentro dessa possível trama, o senhor estava marcado para